E sejam bem-vindos de volta aos vídeos sobre conectivos para a redação. Hoje é o penúltimo vídeo desse módulo. Gente, vocês vão sentir saudades? Não precisam sentir, porque tem mais 90 vídeos aqui no Unacademy, vai ter mais 10. Tem muito vídeo, gente do céu, muito vídeo. Tá chovendo vídeo para vocês, relaxa. Mas de conectivos a gente tá fechando. Agora vamos falar de conectivos, antes de me circular, conectivos para desenvolvimento. E vamos lá, os conectivos são os responsáveis pela coesão do texto. Coesão, se você lembrar bem, coesão é, digamos, a junção dos elementos. Você tem que juntar de forma interessante, não é simplesmente jogar os elementos isolados. Você tem que linkar eles com elementos de coesão, que são justamente os conectivos e os elementos de retomada. No desenvolvimento é primordial o seu uso, na verdade, em toda a redação, uma vez que deve ficar clara a relação entre as orações do parágrafo. Entre as orações do parágrafo. Você não vai jogar as orações isoladas. Entre elas tem que ter elementos que sugiram a ideia de contraste, a ideia de ênfase, a ideia de tal e tal e tal, que foram 7 vídeos que nós vimos anteriormente. Gerando uma relação lógica entre as orações, para que a nota na competência 4 do Enem atinja seu máximo. A competência do Enem é justamente elementos de coesão. É realmente ver se você sabe conectar as ideias das orações, as ideias dos parágrafos e conectar os parágrafos entre si para que realmente o texto todo seja coeso. Para não parecer que a sua introdução é sobre uma coisa, o primeiro parágrafo é sobre outro, depois sobre outro e sobre outra. Você tem que mostrar que existe um projeto de texto. Você entende essa ideia de projeto de texto? Eles falaram bastante disso na cartilha de redação do Enem 2018, que traz redações nota 1000 do Enem 2017. Em todos os comentários das redações fala: o aluno demonstra um excelente projeto de texto. O que é o projeto de texto? Digamos, você monta um esqueleto do seu texto para você entender por que você está falando isso na introdução, por que você está falando isso no desenvolvimento, qual a relação entre os dois, qual a relação lógica entre os dois, qual a relação lógica no texto como um todo. Por isso a palavra projeto de texto é muito importante. Você pode até procurar no YouTube videoaulas sobre projeto de texto, que aí eu acho que é até uma ideia de eu criar vídeo sobre isso, né? Acho que eu vou criar. Postar no YouTube, eu não tenho isso ainda. Mas vai ter, vocês vão ver. Enfim, de novo eu dei um print da minha tela do Word, me processe por causa disso, mas enfim, vamos lá. Muita coisa que a gente vai ver hoje eu vou passar um pouco mais rápido. Conquanto o papel da polícia vincule-se à segurança pública, é aquele mesmo exemplo que eu mostrei na aula sobre conectivos de contraste, né? Conquanto vincule-se, ou apesar de vincular-se, ok? Tem que entender isso. Nota-se a presença da tirania por razão histórica. Cabe enfatizar, desse modo, o caráter violento da polícia durante o período da ditadura militar, sobretudo após o AI-5. Diante desse cenário, infere-se não só a repressão às manifestações populares, como também a tortura e a perseguição a diversos artistas, como tal e tal e tal. Analogamente, esse caráter repressivo é encontrado nos dias odiernos. Prova cabal disso é a forma com que essa instituição agiu durante as manifestações de 2013. Essa instituição, no caso, é a polícia. Tá? Instituição é uma palavra chique para falar de quase tudo. Agressiva e brutal. Dessa forma, conclui-se que a repressão policial aperfeiçoou-se durante o período ditatorial e perdura até os dias atuais. Olha só que interessante. A última frase é quase um resumo do parágrafo inteiro, certo? E é basicamente isso que você tem que ter mesmo nos seus desenvolvimentos. A primeira frase é um tópico frasal, conquanto o papel da polícia, nota-se a presença de tirania. Aí as frases do parágrafo vão falar dessa tirania. Aqui está falando da motivação histórica disso. E a última frase é o resumo. Conclui-se que a repressão policial aperfeiçoou-se durante o período que foi dito anteriormente. Esse parágrafo como um todo está coeso? Super coeso. Porque primeiro foi usado conectivos, já vamos ver aqui. Foi usado conectivos, mas a primeira frase é para introduzir, a última frase é para concluir e as frases do meio é para desenvolver. Percebe que um parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Interessante, né? Não é porque é desenvolvimento que você vai desenvolver tudo. Você tem que introduzir o desenvolvimento e tem que fechar o desenvolvimento para não ficar capengando. Olha que legal.
Conquanto alguma coisa, nota-se outra. Apesar de vincular-se à segurança, nota-se tirania. Olha só, interessante esse contraste. A afirmação Y é usada para desmentir ou contrariar a afirmação X. Cabe enfatizar desse modo, nesse caso é utilizado para iniciar a razão histórica expressa no tópico frasal. Razão histórica, aqui, cabe enfatizar desse modo o caráter violento, blá blá blá. O enfatizar poderia ter sido um conectivo de ênfase mesmo, né? É certo que, desse modo, é evidente que, desse modo, mas aqui a pessoa escolheu usar o termo cabe enfatizar. Realmente foi mais preto no branco, mais literal. Pode também, não tem problema nenhum. Você quer enfatizar, enfatiza, ué. Diante desse cenário, que cenário? Cenário que disse antes, infere-se tal. Prova cabal disso, olha só, prova cabal também. É evidente e olha só, eu tenho uma prova. A prova cabal, não tem dúvida, corretor. Eu tenho a prova. Conectivos usados para reforçar por meio de exemplo a argumentação. E é muito bom você dar um exemplo na sua redação, para não ficar aéreo demais. Tem um módulo que eu já fiz aqui do Unacademy. Você pode ver, analisando redações, alguma coisa assim, em que teve uma redação que a menina só jogou ideias e não linkou entre si, e faltou tanto conectivo que eu realmente, durante o vídeo, eu não entendi mais do que ela estava falando. Eu fiquei, velho, desculpa, eu não estou entendendo. Eu simplesmente pulei um parágrafo inteiro, porque eu não entendi. Entendi zero daquele parágrafo. Porque apesar de você ter ideias legais, se você não junta elas de um jeito que realmente faça sentido para o leitor, não vai dar certo. Pode fazer sentido na sua cabeça. Mas, se o leitor não entender, você está escrevendo o texto para o leitor, não para si mesmo, tá? A não ser que você goste de escrever redação para si mesmo, mas eu acho meio difícil. E no Enem você vai escrever para o outro. Então você tem que torcer para ele entender e tem que fazer tudo possível para usar conectivos e fazer sentido para o cara. Sob tal prerrogativa, engana-se. Opa, de novo o engana-se, acho bacana. Engana-se quem acredite que esse caráter não democrático de tal instituição atinja a todos igualmente. Na realidade, a pessoa acredita em alguma coisa, mas na realidade percebe-se outra. Percebe um contexto de racismo institucional à medida que se analisa a condição a que os jovens negros são submetidos pelos policiais. Evidência crucial disso, olha, crucial, bacana. É um adjetivo usado no lugar certo, mas não use muito adjetivo assim. Uma forte evidência crucial desse fenômeno do caramba é o caso de Amarildo. Não, tá? Use não tantos adjetivos assim. Eu recomendo isso não só para a redação do Enem, mas para a vida como um todo. Um adjetivo no lugar certo, ótimo. 50 adjetivos é erva daninha. Vai estragar o seu texto, tá? É o caso chocante de Amarildo, servente humilde de pedreiro que, após ser detido violentamente e liberado contra a vontade, logo em seguida desapareceu de maneira estonteante. Não, né? Pelo amor de Deus. Sem muitos adjetivos. Use os adjetivos no lugar certo. Esse crucial faz sentido. Ademais, é adição. Lembra? Conectivo de adição. Não foi só isso, ele não só desapareceu. Ademais, de acordo com esse negócio aí, de cada 100 pessoas, 71 são negras. Olha só, usou um dado que provavelmente foi dado no texto motivador, a não ser que a pessoa decorou esse dado na hora de escrever a redação, né? Enfim, você pode usar dados do texto motivador, sim. Já recebi pessoas me perguntando, Humberto, eu posso usar os dados do texto motivador? Véi, lógico, você tá ali, é para você usar. Não faz sentido estar um texto que você não pode usar os dados. Você só não pode pegar e transcrever literalmente o que está escrito lá. Tá, mas se você vê um gráfico lá, você pode pegar os dados desse gráfico, interpretar e utilizar de maneira coerente no seu texto. Pode, sem problema nenhum. Tá certo? Nota-se, portanto, nota-se dessa forma, eu estou concluindo o meu parágrafo de desenvolvimento. Nota-se, portanto, que a impetuosidade da polícia atinge mais intensamente a população negra. O parágrafo inteiro foi sobre isso. Mas no fim, eu sintetizei, eu amarrei. Não acrescentei informação nova para tentar. Não, eu preciso acrescentar. Eu acho que eu já não fui direto o suficiente no desenvolvimento, então eu vou acrescentar informação nova. Não, se você acha que o seu desenvolvimento não está claro, que ainda falta ideia, mude as frases que estão escritas. Sintetize.
tire coisa, seja mais sucinto, tire os adjetivos, tire os advérbios, tire essas coisas e coloque só o que realmente importa para que a última frase e a primeira frase sejam sempre tópico frasal e conclusão. Não necessariamente nessa ordem, né, que eu falei. Primeiro, tópico frasal, no fim, a conclusão, para você ter um parágrafo que realmente seja coeso. Usar sempre conectivos. É isso aqui, vamos para o próximo. Conquanto a Constituição Brasileira assegure acesso a tal, conquanto, apesar de, isso não acontece na realidade devido ao preconceito. Vou falar do preconceito nesse parágrafo, esse foi o tópico frasal. É certo que, é evidente que, tô botando a mão na mesa falando, é isso mesmo, tá? Porém, contraste, ademais, adição, prova cabal disso, eu tô fortalecendo, é ênfase, conclui-se de conclusão. Percebe que você pode fazer isso no parágrafo e não ficar maçante, porque são conectivos diferentes. É claro que você não precisa usar em todas as frases conectivo, mas percebe, tá coloridinho, tá lindo, maravilhoso, são conectivos diferentes, não é tudo a mesma coisa. É certo que porém é certo que blá blá blá, ademais é óbvio que blá blá blá. Prova cabal disso, conclui-se que é óbvio que blá 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 blá. Não, né? Você tem que saber usar os conectivos de forma a realmente não ficar repetitivo e usar o conectivo certo no lugar certo. Ótimo, aqui só disse sobre o que é cada um. E vamos repetir. Aqui eu acho que acabou, né? Esse é o último. Consequência dessa versão, já comecei falando da consequência. Retomei a versão que provavelmente foi dita antes, senão o parágrafo não vai fazer sentido. E eu falei, a consequência disso é conectivo de consequência. Por certo, conectivo de ênfase. É evidente que existem escolas especiais, ou seja, exclusivas, mas não consegue atender. Somado a isso, outra forma de você adicionar. Ademais, tal. Só que o somado a isso é interessante, né? Porque já dá a ideia de que, além disso, eu estou somando. Tô empilhando problemas. É essa imagem que vem na minha cabeça quando eu penso somado a isso. Até em japonês tem uma expressão que é sorengi. Aí você continua. Sorengi significa em cima disso, por cima disso, ainda em cima disso, somado a isso. Foi assim que eu decorei a expressão sorengi. Sore é isso, ni é em cima, é nesse lugar. Foi assim que eu decorei o sorengi. Somado a isso tem mais. E mais, e mais, e mais. Ok? Nessa conjuntura constata-se que blá blá blá. E assim se resumiu o parágrafo. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser o de conclusão, conectivos para conclusão. E fechamos nosso lindíssimo módulo de conectivos. Ah, gente, que beleza. Falta só um. Tô na pressa aqui, porque eu tô tendo que gravar 20 vídeos pro Unacademy e já é 24 de março. Tenho que gravar até 28, mais 11 vídeos. Mas vai dar certo. Tá dando certo e eu acho que vocês estão gostando, né? Lembra de dar 5 estrelinhas e deixar sua avaliation. Tô